Olá pessoal, graça e paz. Desde já eu quero agradecer a todos que são inscritos no canal e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, ativa o sininho para receber todas as notificações. Hoje nós estamos com um tema interessante que fala o seguinte: é necessário passar pelo processo para se viver o propósito. Então, eu trouxe aqui também na palavra do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me veres quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me veres, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Amém? Essa passagem, ela nos fala que Elias estava junto com Eliseu. Eliseu, ele era o quê? Ele era um lavrador. Então, quando Elias chega para Eliseu e diz: olha, Eliseu, pede-me o que queres e assim te fará. Eliseu chega e diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Então, o que é que Elias responde para Eliseu? Olha, Eliseu, se quando eu for arrebatado, você vires, assim te será concedido. Mas se você não vê, assim não se fará. Então, o que é que Elias estava dizendo aqui para Eliseu? Elias está dizendo o seguinte: olha, Eliseu, fica ligado no processo. Olha, Eliseu, não sai do processo. Porque se você sair do processo, você não irá receber aquilo que você tanto almeja, você não irá obter o seu propósito. Então, Elias ali estava mostrando para Eliseu que ele tinha que viver o processo para obter o propósito que ele estava querendo. Então, qual era o propósito que Eliseu estava querendo naquele momento? Era a porção dobrada do Espírito do Senhor que se encontrava na vida de Elias. Então, Eliseu disse: olha, eu quero aí a porção dobrada do teu espírito. Aí Elias fala: então fica no processo. Vive o processo. Às vezes, nós queremos obter ali o propósito, nós temos um propósito, nós temos um alvo e nós não queremos passar pelo processo. Sabe por quê? Porque o processo muitas das vezes é doloroso. Eu não sei quais são os seus propósitos. Eu não sei o que você almeja alcançar, mas para que possamos alcançar, nós temos que passar pelo processo. E o processo, muitas das vezes, é sim doloroso. O processo chega até mesmo a nos cansar. Às vezes nós paramos no meio do caminho e achamos que nós não vamos conseguir. Mas sabe o que quer dizer processo? Processo, ele quer dizer ação, avançar. Processo, ele é o tempo de preparo. Então, Elias estava dizendo para Eliseu: olha, Eliseu, fica ligado aí no preparo. Fica ligado aí no processo, porque se você ficar ligado, você irá obter ali o propósito. Você irá chegar no propósito. Então, para tudo nas nossas vidas, para tudo que nós queremos, almejamos, para tudo que nós queremos alcançar, tem que se passar pelo processo. Porque nós não chegamos. Se fosse assim, seria pular etapas. E nós não podemos pular etapas. Nós temos que passar pelo processo. A palavra do Senhor fala sobre um homem que estava com semente nas mãos. E ele estava caminhando. De repente, aquele homem, ele resolve lançar todas aquelas sementes. E a palavra de Deus diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho, mas vieram as aves e comeram aquela semente. Então, aquela semente não cresceu, não frutificou, porque os pássaros comeu.
Esse foi o processo que essa semente passou, né? Foi lançada no solo, foi lançada à beira do caminho, caiu à beira do caminho, veio os pássaros, comeu. E a palavra de Deus diz que outra parte das sementes caiu no meio de pedras. Mas, não tendo muita terra ali no meio das pedras, a semente, ela até tentou crescer, mas o sol queimou a semente. Tiveram outras partes da semente que caiu, sabe aonde? Caiu no meio dos espinhos. E a palavra de Deus diz que os espinhos, eles começaram a crescer mais do que aquela semente, mais do que aquela plantinha ali. E os espinhos começaram a sufocaram aquela semente ali e ela morreu. Então, a pressão foi grande demais. Mas a palavra de Deus diz que houve outra parte da semente que caiu em uma terra boa. E essa semente, ela frutificou, essa semente, ela cresceu, ela deu frutos. Por quê? Cada semente que caiu em determinados locais tiveram o seu processo. Tiveram que passar pelo processo. As que caíram no meio das pedras, imagina o trabalho, né, que aquela semente teve, né, para tentar brotar, mas o calor do sol a queimou. Então, tem processo que nós vivemos que realmente são difíceis, mas quando nós aguentamos o processo, quando nós suportamos ali e aprendemos, porque o processo é para que nós possamos também aprender, que nós possamos crescer durante o processo. Nós não iremos obter vitória da mesma forma, é tão tal que quando nós alcançamos o nosso objetivo, que nós alcançamos o nosso alvo, nós saímos mais fortes. Nós saímos mais ali experientes. Sabe por quê? Porque o processo é lugar de aprendizado. No processo nós aprendemos. No processo nós crescemos. Então é necessário se passar pelo processo. Então Elias estava dizendo para Eliseu, olha Eliseu, permanece no processo. Permanece no processo. É a unção dobrada que você quer? Permanece no processo. Se você ficar atento e ver quando eu for arrebatado, você terá ali a recompensa, você terá ali o seu propósito, você irá alcançar. Mas é necessário que você fique ligado no processo. Porque processo, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer continuar. Processo, ele quer dizer ação, permanece ali agindo. Irmãos, não é para nós passarmos pelo processo sentada em uma cadeira, apenas lamentando aquela situação. Não, sabe por quê? Porque se for assim, nós não iremos sair do lugar. Se nós ficarmos sentados, se nós ficarmos de braços encruzados, nós não iremos chegar no propósito. Então, qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito? O que é que você está almejando para a tua vida? Então, vamos nos levantar, vamos procurar viver o processo, passar pelo processo para obter ali o propósito. Então, a palavra do Senhor ela fala sobre isso, que nós temos que aguentar, nós temos que suportar o processo. Jesus, ele suportou, Jesus ele teve que passar pelo processo. Qual foi o processo de Jesus ser perseguido? Qual foi o processo de Jesus ser humilhado? Qual foi o processo que Jesus ele passou? O processo que Jesus passou ali de ser entregue, né? Como Judas entregou Jesus. Então, Jesus passou pelo processo até de ser vendido. Jesus passou pelo processo da cruz por amor a você. Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito. E o propósito que ele tinha era a nossa salvação, era de nos resgatar. Então Jesus ele passou por esse processo. Se Jesus passou, quem somos nós para não passar pelo processo? Agora o que acontece é que Jesus passou pelo processo, mas Jesus ele obteve o seu propósito. O propósito de Jesus aqui na terra foi cumprido. Então essa mensagem que Deus ele ministrou no meu coração, que nós possamos ali como Jesus continuar firme no propósito, continuar firme no processo, para que possamos alcançar a nossa vitória.
para que possamos ali alcançar aquilo que o Senhor Jesus ele tem almejado para as nossas vidas. Então aqui em Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que Deus está dizendo? Que o coração do homem, ele procura o que ele almeja. O homem, ele sonha. O homem, ele procura ali o seu propósito. Ele almeja algo para a sua vida, mas o caminho é o Senhor que determina. Então, se é o Senhor que determina ali o processo, por que nós não iremos passar pelo processo? Por que nós não iremos passar por aquilo que foi o Senhor que determinou? Você pode até dizer assim: ah, mas o processo que eu estou vivendo é um processo difícil. Eu não sei qual tem sido o seu processo. Eu não sei qual tem sido as suas lutas que você tem enfrentado para obter a sua vitória. A única coisa que eu sei é que nós não podemos sair do processo antes de receber o nosso propósito, antes de alcançar a nossa vitória, o nosso propósito. Então, como diz aqui em Provérbios 16, 9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Ei, os seus passos têm sido dirigidos por Deus. Os seus passos têm sido guiados por Deus. Então, acredite no propósito. Creia no processo, creia que em todo o processo Jesus se faz presente. Você não está só, por mais difícil que seja o processo, Jesus está presente. Jesus se faz presente no meio do processo, no meio da luta que você tem enfrentado, Jesus se faz presente. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus estava presente. Foram lançados ali na fornalha de fogo, mas Jesus estava presente no meio do processo. Era necessário eles passarem pelo aquele propósito, pelo aquele processo. Sabe por quê? Para que o nome do Senhor Jesus fosse exaltado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse processo que você está passando é para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado na tua vida. Então, essa foi a mensagem que Deus ele colocou no meu coração, que é necessário passar pelo processo. É necessário passar pelo processo para viver o propósito de Deus na tua vida. É necessário. Então, vamos aprender, fazer como Eliseu fez. Continua ali com seus olhos fixos em Elias, para não perder um momento sequer. Continuou atento e ele obteve o seu propósito. Então, fiquem todos numa santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e continue ligado aí no nosso canal, continue aí nos ajudando. Então, que Deus abençoe a sua vida e não saia do processo do Senhor. Viva o propósito, mas também viva o processo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida para a honra e a glória do nome de Jesus.